Agora sim, todos os nossos problemas serão resolvidos. Eu vou ensinar correções com o paquímetro. Como que a gente vai poder fazer as correções? E por que elas são tão importantes? O rosto todo, ele vai precisar ter uma simetria. E não adianta eu passar uma correção para rosto quadrado, uma correção para rosto redondo e assim vai. Porque eu só vou dar um norte. Ou seja, eu não vou conseguir explicar o que você vai poder fazer em casa. Por isso que não dá para dispensar nenhum profissional da área. Porque cada rosto é um rosto e tem uma identidade e não tem como dizer que o que é correção para o meu rosto é correção para o seu. Então eu vou tentar resumir aqui um pouquinho, tá bom? Desse trabalho de correção com essa reguinha que se chama paquímetro. Como que a gente vai entender isso? O rosto ele precisa ter simetria. Ou seja, o rosto, você precisa observar o rosto com linhas. Linhas horizontais, linhas verticais. E você vai entender o que é a proporção. Vamos descobrir. Você com a régua que tem em casa, vendo o vídeo, vai medir. E vai verificar quais são as áreas que você vai precisar usar tom escuro para você disfarçar, criar sombra ou diminuir. E onde você vai usar o tom claro, que é onde você vai iluminar. Simples. Vamos medir primeiramente as linhas horizontais. Daqui onde nasce o cabelo, você vai medir até aqui, onde você tem a sobrancelha. Então, vamos só demarcar, tá bom? Aqui até aqui. Daqui até o nariz. E do nariz até aqui. Então, se você medir daqui até aqui, ó, eu tenho esse tanto. Daqui até aqui, ó, eu tenho o mesmo tanto. E deixa eu levantar aqui pra conseguir ver direitinho. Ó, daqui até aqui também tem o mesmo tanto. Todas as áreas que houver uma diferença maior, você vai escurecer. As áreas que você vê que existe uma diferença menor, você vai clarear. No caso do meu rosto, eu acho que a minha testa que é um pouquinho maior nessa parte aqui, ó. Muito pouco, ok? Então, essa parte aqui eu vou escurecer. E essa parte aqui eu gosto de dar uma leve clareada. Agora eu vou imaginar o quê? Uma linha passando aqui no meio, outra linha passando aqui. Entre esse meio, eu preciso corrigir a sobrancelha. O que que eu vou fazer? Vamos olhar o olho, ó. O olho daqui até aqui, ele tem o mesmo tamanho. Aqui no meio precisa ser exatamente o mesmo tamanho que o olho, mas não é, ó, tá vendo? Meu olho, então, ele é junto. O que que eu tenho que fazer? Usar branco nessa região. Se nessa região eu escurecer, eu vou causar a sombra e vou unir mais. E aí vai dar a impressão de que meu olho é muito juntinho. Então eu tenho que usar branco. A sobrancelha, ela tem que iniciar aqui, ó, onde inicia o pontinho do olho. Ó, a minha tá certa. Inicia aqui, ó. Inicia aqui. Se ela iniciar antes, ela está fora. Se ela iniciar depois, ela está fora e tem que ser corrigida. Então aqui no meu caso não vai haver uma correção. Ela já está iniciando no lugar certo. Eu só vou demarcar, ó. Inicia aqui. Tem que iniciar aqui. Aqui, ó,
ela vai ter que terminar junto com o meu olho, seguindo essa risca aqui, ó. Ela precisa terminar aqui. Ó, a minha, ela já não termina no lugar certo. Eu preciso alongar um pouco o final. E aí, o que vamos fazer? Medir aqui, ó, do começo até onde tem que ser o fim dela. Aqui, ó. Ela deu 50, então o meu meio é o 25. Pode medir aqui, ó. O meio é aqui. É aqui que ela tem que arquear. Exatamente aqui que ela tem que arquear. No caso, os meus lábios aqui, eles são um pouco maiores. Só você medir. Ó. Meu 10. Se eu for aqui em cima, ó, tá faltando em cima. No caso, gente, que barulho direito. No caso, aqui eu vou ter que usar um lápis branco pra aumentar o meu lábio de cima. E aí eu desenho levemente acima do meu desenho natural. Aqui eu estou fazendo um pouco maior pra vocês terem noção. E embaixo, eu simplesmente vou usar o escuro num tom normal. Medindo o meu rosto, se chega numa proporção não exatamente oval, mas aqui um pouco mais largo do que aqui. Então eu me encaixo mais naquele triângulo invertido. Então o que vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, bem pouquinho. Pra dar essa impressão. Agora, as correções que todo rosto tem que ter, indiferente do tipo de rosto que você tem. Aqui, ó. Tem que ser claro. E aqui abaixo. Aqui. Oi, neném. Ai, meu Deus. Aqui, aqui e aqui sempre vai precisar usar uma correção mais clara. E agora, quanto ao nariz. As abas, aqui, ó. Se a aba do nariz é muito larga, a gente escurece. No meu caso, ela é muito pouco, então eu vou escurecer aqui, ó. Aqui, ele não é nem muito fino, nem muito largo. Então seria interessante fazer o quê? Escurecer assim, ó, bem pouquinho. E clarear muito leve aqui. O blush, ele vai ser aqui, ó. No meu caso. Pronto. Ele vai ser aqui. O blush sempre tem aquela regra na técnica que eu gosto de usar, que aqui é mais escuro. Então aqui eu passo o mais escuro
Aqui eu passo mais claro e no meio eu boto a cor, geralmente rosa ou pêssego, pro meu tom de pele, ó. Aqui eu não preciso fazer muita coisa no meu rosto. Caso fosse um rosto quadrado, enfim, aí pra deixar a simetria oval, eu teria que esconder aqui, ó. Mas não é o meu caso. Então, o rosto basicamente é isso. Como que você vai verificar as correções que você precisa fazer? Sempre usando uma régua, um paquímetro ou o próprio lápis. Você vai tirando as proporções em horizontal e em vertical. E assim você vai descobrir qual parte do seu corpo, do teu rosto, precisa de sombra e qual parte precisa de iluminação. Sempre lembrando que não importa o tamanho do teu rosto, você vai em direção a deixar ele oval, que é a simetria praticamente perfeita. Seguindo aqui embaixo, pra quem é mais gordinho, essa parte aqui, ó, também você vai escurecer. Lembrando sempre que não importa o tamanho do rosto, você trabalha até que ele fique oval. Seja redondo, seja quadrado, não importa. E sempre usando os tons escuros para diminuir ou esconder as imperfeições e os tons claros para iluminar. Causando esse equilíbrio, você vai chegar no rosto oval. Quando tem aqui, ó, no nariz um ossinho, você pode passar em cima do ossinho um pouquinho do escuro pra causar sombra, tá? Um pincel de pó ou de blush e usa o pó no seu tom de pele. E aí você vai unir o que você fez, arredondando. Quando a pessoa ela é muito séria, as linhas são muito retas. Tudo muito reto. Não é legal. Quando a pessoa também é muito curvada, muito pra cima, tá? Também, não. Sempre o mediano, nem muito pra cima, nem para baixo. Leve. Nem muito e nem muito reto, leve. A mesma coisa o nariz. Não adianta também colocar muito lá em cima, muito lá embaixo. Leve. Aqui é a mesma coisa. Também não adianta ficar aquele negócio assim, ou muito bom. Indo assim você vai conseguir acertar um pouquinho mais de facilidade. De novo. E você, que tipo de rosto você tem? Olha lá. Que tipo de rosto você tem? Hein? Fala. Tá louca pra mexer nas maquiagens. Que rosto você tem? Você tem um rosto oval ou um rosto redondo?
minha linda. Tá, agora fica lá com o papai pra terminar? Fica.